Olá, graça, paz e alegria. A porção de hoje recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial é Levítico do capítulo 22 ao capítulo 24. Esta é a nossa penúltima mensagem a respeito do Levítico. Antes de entrar no nosso comentário geral, quero destacar da porção de hoje especificamente a preocupação do texto com a manutenção da santidade, até mesmo na questão da alimentação, dos cuidados do que comer, do que não comer, quem pode comer, quem não pode comer, além da reação que pode ser vista até um pouco dura a partir da nossa perspectiva por conta de um erro. Mas a lei definia punições. E mesmo com reações tão duras, o povo ficava entre idas e vindas, entre acertos e erros. Eles tinham motivo de sobra diante do que o Senhor fez para não se afastar do Senhor. A punição era séria e ainda assim eles ficavam entre idas e vindas. Era realmente um povo que mostrava que o coração realmente era muito duro. Mas talvez nós não sejamos tão diferentes. Nós já vimos tantas coisas que o Senhor fez e há tantas pessoas que ainda assim não acreditam, acham que é diferente, acham que são situações que podem ser respondidas de outra forma. A gente não sabe o que se passava na cabeça do povo nessa época, mas talvez tenha algumas coisas assim também na perspectiva do povo. E claro, hoje nós temos outros pensamentos, outras coisas que podem ter sido acrescentadas, mas não há muita diferença e muitas pessoas às vezes se afastam do Senhor mesmo tendo o conhecimento de que o Senhor fez tantas coisas boas e que mostram o seu cuidado, a sua direção, e as pessoas preferem acreditar que as coisas podem ser feitas de outra forma, podem ser feitas com outro caminho. Não parece que há tanta diferença assim entre a forma como o povo reagia se afastando do Senhor e o que nós temos hoje em dia de fato. Bom, vamos falar um pouco mais a respeito de ofertas e sacrifícios, afinal o livro do Levítico fala bastante a respeito disso. O holocausto, a oferta queimada, era totalmente queimada, nós falamos sobre isso já. Daí a oferta significar a dedicação completa de fato a Deus, para fazer o seu inteiro agrado, completamente entregue ao Senhor. Devoção de todo o coração. O sacrifício também tinha que ser macho, perfeito, imaculado. Na analogia com o Novo Testamento, nós temos que Jesus se ofereceu imaculado a Deus para fazer o seu inteiro agrado, se ofereceu completamente. Podemos ler, por exemplo, em Hebreus, no capítulo 9, versículo 14, Filipenses 2, versículo 6 e seguintes, e também 1 Pedro 1,19. A respeito da oferta de manjares, era uma oferta de homenagem, significando uma promessa de leal obediência a Deus, a consagração do seu próprio trabalho, crendo que o Senhor estava cuidando de tudo, e então queria consagrar ao Senhor o que realizava. Na analogia com o Novo Testamento, vendo os detalhes dessa oferta, nós podemos dividir em 3 partes para fazer essa nossa analogia. Primeiro, o incenso presente nas ofertas de manjares fala da vida perfeita de Jesus, o bom perfume, a vida de santidade, e por isso o Pai podia dizer: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Além disso, o incenso foi um dos presentes que Jesus recebeu na visita dos magos. Nós lemos lá em Mateus capítulo 2, versículo 11. Segundo, a ausência de fermento e mel nessas ofertas a ausência aponta para Jesus como a verdade que não precisa de acréscimos para crescer, como o fermento faz a massa crescer, nem precisa de doçura para o paladar. Jesus ele é totalmente palatável em sua mensagem, ele nos faz, não precisa de nada para poder deixar mais agradável, mais gostoso. Não, Jesus é completo, a mensagem é completa, nós podemos, não precisamos acrescentar nada para que haja algo mais agradável. Terceiro, o azeite presente nessas ofertas aponta para a unção do Espírito Santo na vida de Jesus, desde a sua concepção, quando ele ainda estava no ventre de Maria e durante todo o seu ministério. Voltando para as ofertas pacíficas eram ofertas de inteira dedicação da parte do ofertante e uma oferta de paz com Deus. Era uma comunhão reconciliada, a busca do ajuste de fato com Deus. Nesse sacrifício, somente as gorduras eram queimadas.
enquanto as carnes eram consumidas em uma espécie de ceia, de uma refeição de aliança solene. A analogia com o Novo Testamento nos faz lembrar da paz que a obra de Cristo nos traz, Colossenses 1:20, e a comemoração da ceia do Senhor, que nós mantemos praticando e lembrando do Senhor até que Ele venha. Ofertas pelo pecado. A oferta pelo pecado era um sacrifício para expiar pecados específicos. Diferente do holocausto, essa oferta, a parte do sangue era colocada diante do véu. Era uma oferta, a parte do sangue dessa oferta era colocada diante do véu, no santuário. A gordura era queimada no altar, mas todo o resto era queimado fora do arraial. Nesta oferta também eram considerados os pecados pela ignorância, o que demonstra, como nós já falamos em outra mensagem, que o desconhecimento não é desculpa para a violação das leis de Deus, e quando nós tomamos conhecimento, nos arrependemos, confessamos e mudamos. Ordena-se inclusive aos crentes que estudem as Escrituras, 2 Timóteo 2,15, para que possam ter conhecimento. 1 João fala que estas coisas estão escritas para que não pequeis, então nós devemos conhecer para fugir do erro. Se todavia pecarmos, como diz lá em 1 João também, temos advogado no céu. Analogia com o Novo Testamento, nós vemos que a crucificação de Jesus aconteceu fora de Jerusalém. Está lá em Hebreus 13:12 a confirmação disso, além dos evangelhos. O sacrifício de Jesus foi para atender à justiça de Deus, que requeria castigo por conta do pecado. Cristo levou essa culpa sobre si na cruz, permitindo agora que Deus perdoe aqueles que, pela fé, aceitam o sacrifício de Cristo. Oferta pela culpa, pela transgressão. Mas a culpa aqui é no sentido de dano, de estrago, que exige de fato reparação. Você se sente culpado por algo que fez e que causa problemas de fato. É uma culpa bem pesada nesse sentido e necessita de fato de uma oferta para que haja a devida reparação. Na analogia com o Novo Testamento, Cristo é o único que cumpre completamente e de forma satisfatória tudo aquilo que é previsto nessa oferta, nesse sacrifício. Lemos, por exemplo, em 2 Coríntios 5:21. Ufa! E aí? Consegue ver um pouco mais essas analogias entre o sacrifício de Jesus e o livro do Levítico? E sigamos buscando mais conhecimento e entendimento. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.